E eu vou falar do dízimo em 3 tópicos. O primeiro tópico eu vou falar do dízimo antes da lei. Como assim dízimo antes da lei? Vou falar do dízimo antes da lei. Vou falar do dízimo durante a lei. E vou falar do dízimo na nova aliança. Para falar do dízimo antes da lei, e todo mundo sabe que dízimo é 10ª parte, amém? Todos sabem disso? 10ª parte. Quando nós vamos ler na Bíblia, e vamos procurar, e nos perguntamos, Senhor, Santo Espírito, me leve e me mostre o primeiro ato de alguma doação na Bíblia. Porque para a gente trazer uma alusão, para a gente poder ter algo esclarecido, nós precisamos ter essa explanação. Não adianta pegar um versículo, como por exemplo Malaquias 3:10. Gente, eu acho que vai ferver hoje. Mas nós precisamos trazer toda uma explanação, porque em Provérbios diz que a lei é a soma das escrituras. E aí quando nós vamos buscar, nós percebemos que lá em Gênesis capítulo 4 está a primeira doação de algo. Por exemplo, Caim e Abel. Gênesis capítulo 4 fala sobre Caim e Abel. A primeira vez que você vê na Bíblia falando que alguém trouxe algo para Deus. E esse texto é muito incrível e muito intrigante, porque Caim traz uma oferta a Deus, e Abel também traz de suas primogênitos para Deus, das primícias. E aí, irmãos, glória a Deus, porque o que acontece? Abel traz e Deus aceita, Caim traz, Deus não aceita. Eu não vou entrar nessa questão, porque eu ia tomar muito tempo. Por que Deus aceitou de Caim? Por que Deus não aceitou de Abel? Mas ali está o primeiro registro de que alguém trouxe algo para Deus. Agora, eu te faço uma pergunta. Todos sabem que nessa história, Caim mata Abel por inveja, porque Deus aceitou a oferta dele. Só que a pergunta que eu gostaria de fazer a vocês nessa noite é: quem foi que pediu para eles trazer algo perante Deus? Nós estamos no capítulo 4 de Gênesis, no início de tudo. Quem que pediu para Caim trazer algo? Abel, seu irmão, obviamente viu Caim levando e falou: eu irei levar. Quem que pediu para eles trazer uma oferta? Estamos no início da Bíblia. Por isso que nós temos que tomar cuidado e entender que os capítulos não são exatamente ali no seu tempo, como diz na Bíblia. Por exemplo, às vezes pode ter durado muitos anos do capítulo 3 para o capítulo 4. É uma das linhas teológicas. Amém? Todos estão captando comigo? A gente vai precisar estar junto aqui hoje, gente. A gente vai precisar estar junto aqui hoje. Nada pode tirar atenção. Fechou? Quem que pediu? Você já se perguntou? Poxa, gerou morte. Quem que pediu? Não precisava, Deus não falou, traz. Não tem registro, não tem lei. Agora olha que interessante. Olha que interessante. Existem 2 textos antes da lei que teólogos famosos, nomeados, sabe, de renome mesmo, eles usam esses 2 textos para comprovar dízimo antes da lei. Porque é exatamente nesses 2 textos que aparece pela primeira vez na Bíblia a palavra dízimo. Abram comigo em Gênesis capítulo 14. Primeira vez que aparece a palavra dízimo na Bíblia. Gênesis 14. Santo Espírito, ó, que você sai daqui hoje, gente, pela graça de Deus, falando assim: olha, eu estou começando a entender. Amém? A dúvida não é de Deus, irmãos. Nós temos que fazer as coisas com certeza do que estamos fazendo. Gênesis 14, versículo 20. Quem achou, diga amém. Se tiver escuro aí, vocês querem acender a luz lá? Porque tá escuro aí, gente. Acende a luz ou não? Tá de boa? Tá tranquilo? Então tá bom. Ai, eu me empolgo. É bom falar de Deus, gente. Vamos lá. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Diz assim: bendito seja Deus Altíssimo,
que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Primeira vez que aparece a palavra dízimo no Antigo Testamento. Agora, olha o contexto. O contexto desse versículo que lemos é que Abraão vai fazer um resgate. Abraão faz o resgate, toma de volta tudo aquilo que roubaram de seu sobrinho. E ele volta. Assim que ele volta, tinha acabado de ganhar as batalhas. Melquisedeque vem até ele. Um sacerdote. Quando esse sacerdote chega até Abraão, eles ceiam junto. E aí chega essa passagem. Depois de ceiar, Abraão dá o dízimo para Melquisedeque. Agora eu faço essa pergunta novamente a vocês. Nós estamos em Gênesis capítulo 14. Não existia a lei. Quem que pediu para ele dar o dízimo? Da onde que surge essa ideia? Eu vou concluir o que eu estou querendo dizer. Mas antes, vamos ler a outra parte que fala de dízimo. Antes da lei. Vai lá para o capítulo 28, por favor. Capítulo 28, versículo 22. Tá show. Gênesis capítulo 28, versículo 22. Acharam? Acharam? E diz assim: e essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó. Agora tem algo muito interessante nisso que Jacó fala. Porque nós estamos aqui no versículo 22. Se você ler alguns versículos anteriores, especificamente do 13, se quiser anotar, pode ler na sua casa, irmão. Você vai ver que Jacó tem um sonho. Naquele sonho Deus fala profundamente com Jacó. E do 13 em diante, sabe o que Deus começa a falar para Jacó? Vamos ler o 13, o 14, abram para mim, por favor. Ou voltem aí, alguém lê em voz alta 13, 14 e 15. Só para a gente sentir. Quem abriu aí? O 13, 14 e 28. O pessoal que está em casa, eu vou colocar o microfone aqui só para vocês ouvirem. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, te darei a ti a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Agora, esse é o contexto. Pense comigo, olha aqui. Deus fala com Jacó. Uma promessa parecida com seu pai. Ou melhor, seu vô, né? Olha aqui. Em ti serão benditas. Eu vou te abençoar. Quando Jacó acorda e fala assim: olha, e esta pedra de hoje, que hoje coloquei como coluna, servirá no santuário de Deus. E tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. Tem versão que fala: se me abençoares, certamente darei o dízimo. Mais próximo do original.
Só que o interessante é que Deus acaba de dar um sonho para Jacó. E Deus decreta a bênção sobre Jacó. E Deus disse: olha, em ti serão benditas todas as nações da terra. A minha bênção estará sobre ti. Não sei se vocês estão percebendo, mas a Bíblia está falando de uma bênção que Deus dá antes de Ele mesmo falar de dízimo. Agora, preste bem atenção nisso. Nos dois textos que nós lemos, e para quem defende dízimo, nesses dois textos, o primeiro texto que Deus fala que Abraão dá o dízimo, Abraão deu o dízimo voluntariamente. Você não vai achar outro registro. Abraão dá o dízimo voluntariamente. No outro texto de Jacó, Deus fala: você já é abençoado. Deus não está pedindo dízimo para ele. Ele que inventa, ou melhor, faz um propósito dizendo: se o Senhor me abençoar, darei o dízimo de tudo. Na verdade, Deus já tinha abençoado. Ele estava com o coração incrédulo e disse: se me abençoares, darei o dízimo de tudo. Como se Deus falasse: olha, eu acabei de falar com você que em ti será uma bênção. A mesma promessa que foi feita para Abraão: em ti serão benditas todas as nações e famílias da terra. Sabe, a promessa e a bênção de Abraão não estava na terra prometida. A bênção de Abraão estava em Abraão, porque Deus disse: em ti serão benditas. A mesma bênção que Deus dá para Jacó, e Deus deixa bem claro: em ti serão benditas. Em ti está a bênção, em nós está a bênção de Deus. É nós que carregamos a bênção de Deus. As famílias da terra são abençoadas através das nossas famílias. Nós somos filhos de Abraão, diz a promessa. Em ti serão benditas todas as nossas famílias, se incluem nisso. Em Abraão, as nossas famílias nós recebemos uma bênção eterna de aliança com Deus. Em ti serão benditos. Em ti está a bênção. Deus está passando aqui uma clareza. Se é para falar de dízimo antes da lei, sim, nós falamos de dois homens que fazem voluntariamente, sem mostrar que Deus está pedindo. De dois homens que fazem isso sabendo, um sabendo e outro duvidando, que já era abençoado. Não fizeram porque pediu, fizeram porque tiveram um coração voluntário. Tamanha era a gratidão, tamanha era a bênção que Deus tinha derramado sobre eles. Então, eles falam: porque eu sou abençoado, eu farei. E aí então, Deus se alegra. E aí então começa a verdadeira intenção de Deus para com o dar. Porque Deus ama quem dá com alegria. Alegria por quê? Pela promessa que já está sobre nós. E aí a resposta daquilo que já sou abençoado é um coração generoso. DNA divino. Então, para todo teólogo, todo aquele que quer defender e dizer: você tem que dar o dízimo, porque o dízimo está antes da lei, está completamente errado. Porque o dízimo que fala antes da lei está falando de um dízimo que é voluntário, de dois homens que foram abençoados, porque eles deram, e não tem registro de Deus falando: vocês têm que fazer. Mas tudo bem, vai chegar a hora da lei. E agora nós vamos entrar aonde Deus sim pede o dízimo. Entrando agora na parte dízimo, na época da lei, eu gostaria de iniciar, estranhamente, com Romanos. Vai falar da lei lá em Romanos? Sim, só para dar uma introdução. Romanos capítulo 4, versículo 15. Gente, vocês estão me entendendo aí? Tá tranquilo? Romanos 4, versículo 15. Glória a Deus, Senhor, porque sua verdade liberta. Aí fala: liberta para quê, Vitor? Para nunca mais dar o dízimo? Não, para ter um coração mais generoso ainda. Vocês creem nisso ou não? Romanos 4, versículo 15 diz assim: onde não há lei, também não há transgressão. Aonde não há lei, também não há transgressão. Romanos 4, versículo 15. Eu quis colocar esse versículo de introdução para falar um pouco sobre a lei, bem rápido, no sentido de quê?
Por que Deus estabelece lei? Por que Deus chega a um ponto de que sabiam que eles davam voluntariamente, e Deus chega a um ponto e fala assim, não, agora vai ter que. Por que Deus chega nesse ponto? A verdade é que onde não há transgressão, não há lei. Ou seja, aqui tem uma chave sobrenatural. Qual chave, Vitor? Aqui tem uma chave sobrenatural. Qual chave? A chave que o dar, desde Caim e Abel, a chave que o coração generoso, era algo natural, daquele que tinha o DNA divino. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? O dar, o ser generoso, era natural, daquele que tinha um coração voltado para Deus. Era natural, acabamos de ler, gente. Caim quis levar, Abel quis levar, Abraão deu, Jacó também disse que daria, através de um coração generoso. É natural daquele que se volta para Deus. O que não é natural é não dar, é não ter um coração generoso. Então Deus estabelece leis. Por que Deus estabelece leis? Porque obviamente o natural começa a ser rompido. É óbvio que se meu filho fala, olha, meu filho começa a subir num muro lá em casa, eu falei para ele esses dias, você não pode subir nesse muro, porque para lá é muito alto, se você subir você cai. E eu já vi que ele está começando a pegar a cadeira e sobe lá. Ele está transgredindo. Ou ele vai aprender, ou precisarei colocar vidro ou uma grade. Vocês entendem? O natural é ele obedecer. Agora, porque ele não obedece, eu preciso pôr uma grade. Exatamente assim é a lei. O natural era eles ser generosos. O natural era eles não matar ninguém, como Caim fez com Abel. Esse era o natural. Amar o irmão, ser igual, ajudar. Mas o natural para de acontecer, e começa a acontecer algo que não era natural. Então Deus estabelece as leis. Opa, estão matando, peraí, lei, não matarás. O que está acontecendo com o coração de vocês? Estão sendo influenciados? Corações gananciosos, tudo é meu, e agora a minha riqueza é para mim, somente para mim. O meu vizinho está passando fome, mas a minha riqueza é minha. A minha igreja está passando uma baita de uma necessidade, mas a minha casa em primeiro lugar e acabou. O natural parou de acontecer e começou a surgir um coração que não era mais puro diante de Deus. Obviamente Deus começa a estabelecer a sua lei. Amém? Por isso que onde não há transgressão, não há lei. Começou a haver transgressões, então começou a haver lei. Aí chega a hora que o dízimo se torna uma lei, por causa de corações soberbos, gananciosos, que só pensavam em si. E aqui, em Levíticos capítulo 27, mostra Deus comprovando o dízimo, ou tornando o dízimo lei. Levíticos 27, versículo 30 ao 32. Levíticos 27, versículo 30 ao 32. O livro das leis. Todos acharam? Você que está aí na sua casa, você já achou Levíticos 27? Não é porque você está em casa não, que você vai tomar um cafezinho só não. Abre a Bíblia aí com a gente também. O natural é que todo cristão genuíno goste de estudar a palavra. Se você não gosta, irmão, olha, tem que orar. Vocês querem que eu fale os dois motivos que você não gosta? Melhor não. Glória a Deus, acharam? 27, 30 ao 32. Diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Se um homem desejar
resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 dos animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Aqui, Deus estabelece o dízimo como uma lei. E olha, tudo que Deus estabelece em sua palavra, ainda que seja uma lei, existe um princípio por trás. Tudo que Deus faz é muito genuíno. Sabe, Deus não coloca uma lei de 10% para eles naquela época, somente porque ele era ruim ou queria punir os seus filhos. Mas na verdade Deus estava querendo tirar deles um coração ganancioso. Não colocaria uma grade porque eu sou ruim com meu filho, mas é porque eu amo meu filho e não quero que ele pule. A partir de então, o dízimo passa a ser uma lei. Agora, antes de passar por dízimo na nova aliança, é muito interessante saber que na cultura judaica, naquela época, o dízimo, ele tinha basicamente aqui 4 funções. Qual era a função do dízimo? O que eles faziam com o dízimo? Primeira função, família. Eles comiam parte do dízimo, porque naquela época o dízimo não era só dinheiro, mas o grande negócio deles era agricultura, agropecuária, animais, plantações. Então eles traziam o dízimo até das plantações, as primícias, os primeiros frutos que saíam da tua horta, tu trazia a 10ª parte para Deus. Parte desse dízimo, eles comiam. Desconstrói muito aquilo que nós imaginamos de dízimo hoje em dia. A outra parte de dízimo era dos levitas, porque eles não tinham direito a terras, eles que cuidavam do templo. Então parte do dízimo era para sustento da vida deles. Outra parte do dízimo era para manutenção do templo. E a outra parte era para os pobres e para as viúvas. Agora, existem alguns estudos minuciosos que tem uns caras que estudam muito. E que eles fazem um estudo basicamente falando se um judeu tivesse uma horta, se ele tivesse um tanto de gado, se ele tivesse outra horta de não sei o que. Sabe, de todas as frutas, de todas as verduras, de tudo ele tinha que trazer 10%. Agora imagina, eles fazem uma conta que isso se aproximaria, juntando tudo, 25%. Era o que eles faziam. Nós falamos de 10%, mas quando eles juntavam de todas as coisas que eles tinham, do endro, do cominho, do animal, aproximavam-se a 25% de sua renda. Bom, vamos lá. Agora eu vou ao texto mais usado para falar de dízimo, o texto mais conhecido, que a gente tem de cor e salteado, que quando abrem esse texto para falar de dízimo, eu falo, glória a Deus, vai vir certinho, e geralmente vem muito contrário do que está na Bíblia mesmo, geralmente vem de uma forma manipulativa. Nós estamos lendo a Bíblia, nós acabamos de ver que em nenhum momento Deus está de uma forma manipulativa. Nós vemos pessoas de corações voluntários, depois vemos Deus tentando curar um coração que é ganancioso e não dá nada. Mas o texto mais usado durante anos, eu cresci ouvindo esse texto, somente ele, nunca o entendi muito. É o texto de Malaquias 3:10. Vamos falar de dízimo? Abre Malaquias 3:10. O que nós faremos com Malaquias 3:10? Nós pularemos. Não, jamais, irmão, é Bíblia. Nós leremos. Entenderemos o seu contexto. Amém? Um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. Decora isso aí. Um texto sem um contexto é um pretexto para você fazer uma heresia, para você montar a tua religião.
Malaquias 3:10 e o 11 eu vou ler. E diz assim: trazei todos os dízimos à casa. Todos acharam? 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para o recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Primeiro que se a gente for pegar todo o contexto do livro de Malaquias, nós vamos ver e perceber que Deus, desde o capítulo 1, está de uma forma severa, exortando os sacerdotes. Quando chega nessa parte do texto, ele não está falando somente para os sacerdotes, mas também para o povo. Esse é um livro de exortação. E quando nós lemos no seu contexto histórico, nós entendemos completamente o que o Senhor está dizendo aqui. Todos estão comigo aí? Nós acabamos de chegar num raciocínio bíblico que Deus precisou colocar uma lei porque o homem tinha se tornado um coração soberbo e ganancioso. E dentro desse contexto estavam também todo o povo judeu aqui neste capítulo e neste livro. Num contexto de coração gananciosos, soberbos. Agora, quando Deus fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, era o templo, tudo bem. Para que haja mantimento em minha casa, aquilo que eu falei, família, levitas, templos, pobres e viúvas. Aí ele diz, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar uma bênção tal, ele fala isso também. Aí depois ele fala assim, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Se eu ler aqui por cima, é muito fácil, e muito simples, e muito rápido. E coisas que eu já ouvi do tipo de falar assim, olha, lá em casa, o devorador está repreendido, porque eu dou o dízimo. Mas na verdade, isso não é uma verdade. Porque é simples. No contexto histórico, Deus fala assim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, obviamente que eles viviam da agropecuária, obviamente que eles tinham hortas. Deus os puniu com falta de chuva. Por isso que o texto é explícito, é só não distorcer ele. Quando ele fala, se eu não vos abrir as janelas do céu, o que Deus fez parar de cair? Chuva. Obviamente, se Deus parar de cair chuva, obviamente não vai ter plantações. Só que se ainda tivesse plantações, Deus também severamente os puniu com pragas. O gafanhoto, o migrador, o cortador, é só estudar. As pragas estavam comendo as lavouras. O devorador eram os gafanhotos. As janelas do céu era falta de chuva. Vocês estão tudo com uma cara de interrogação. Irmão, tem que ler Bíblia. O povo, se a gente for levar resumidamente para entender o texto, é simples. O povo tinha saído do natural. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? O povo tinha se perdido no caminho. O coração se tornou ganancioso, pensando somente em si. Os sacerdotes não se voltavam mais para Deus. Eles não tinham aquilo como santo mais. Eles desviavam aquilo que era dos pobres, eles usavam para eles mesmos. Deus precisou os punir, para que eles voltassem ao natural, aquilo que Deus tinha formado. A dar 10, 15, 25% de maneira
grata a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Lembrando, a bênção está em nós. Quando nós falamos a verdade sobre o dízimo, biblicamente falando, não é para nós tornarmos um coração mais ganancioso e pensando mais em nós mesmos. É para nós se voltarmos ao natural e falar: Senhor, não quero estar preso a 10%. Capacita-me, mova-me, abençoa-me, faz de mim ser uma bênção, para que quem sabe 20, para que quem sabe 30, para que quem sabe eu viva com os 10%, e os 90% alcance as crianças que estão refugiadas, com traumas, porque uma bomba estourou nas pernas delas. Vocês veem o YouTube e não para de vir aquelas mensagens, pelo menos quando eu estou no YouTube acontece isso, na televisão, que com R$50 você sustentaria uma criança durante um mês, e que com R$50 não é pecado comer uma pizza, mas nós gastamos com pizza, quando na verdade podia levar uma criança durante um mês. Será que o meu coração está voltado para as coisas de Deus? Será que eu não me perdi no caminho? Se eu não me examinar, certamente, é muito provável, eu corro o risco de chegar naquele dia e Ele falar: apartai-vos de mim que eu não te conheço. É necessário nos examinarmos e falar: Senhor, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, pois todas as riquezas, todo o meu salário, tudo aquilo que o Senhor põe, ainda que simples, ainda que muitas vezes para alguns poucos, para alguns um salário, sabe, mas aquele que é precioso, que Deus te deu, a saúde que Ele te deu, a porta que Ele te abriu, de nós falarmos: Senhor, examina-me, Pai. Não é meu, eu quero parar de falar que é o meu salário, eu quero parar de falar isso. Eu não sou digno de dizer é meu. É o Senhor que me dá saúde para acordar e levantar de manhã, física, emocional, mental. Não tem glória para nós, não é nossa capacidade intelectual, não é nossa formação acadêmica. A bênção está sobre nós. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Então é muito mais profundo. Não podemos ter um coração mesquinho de ficar pensando 10% tem que dar, não tem que dar. Para com isso, irmão. Precisamos parar com isso. Precisamos falar: é tudo seu. O dízimo na nova aliança. E eu estou me encaminhando para o final. Dá um glória aí, irmão. É penteca ou não? Sou penteca que estuda a Bíblia. E melhor, junto com o Espírito Santo. Porque somente estudar a Bíblia diz que tinham doutores da lei, sabiam todas as escrituras, mas o coração estava bem longe. Então só estudar também não é o suficiente. Precisamos do Espírito, que Ele vivifica a palavra. Dá um glória aí, irmão. O dízimo na nova aliança. Eu gostaria de começar com um versículo e capítulo que é o único que fala sobre dízimo na nova aliança. Lá no Novo Testamento, existe somente um versículo falando sobre dízimo, que está em Mateus 23, 23. Vamos lá? Mateus 23, 23. Posso ler? Mateus 23, 23 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Deus dá duas exortações aqui. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Este é um texto que muitos defendem o dízimo na nova aliança. Porque eles dizem: olha aqui, Deus falou, Jesus falou, vocês devem praticar essas coisas, ou seja, dar o dízimo, sem omitir a justiça,
a generosidade, o amor. Porque ele exorta para as duas coisas, Jesus. Só que nós precisamos entender que o texto começa: ai de vós, escribas e fariseus. A chave de interpretação para esse texto é o início. Porque sempre quando nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos entender com quem que Jesus está falando. Ah, Vitor, então quer dizer que tem parte da Bíblia que não é para mim? Não, não. Toda a Bíblia é para nós. De capa a capa. Agora, no seu contexto histórico, Jesus está falando para os fariseus, e Jesus está falando antes de morrer na cruz. Até Jesus morrer na cruz, a nova aliança ainda não tinha acontecido. Os fariseus tinham sim que dar o dízimo. Eles ainda estavam no período da lei, era obrigação. Nós lemos, Deus disse, teria que fazer. Eles eram fariseus, era do costume judaico, estava antes da nova aliança. Jesus ainda não tinha morrido, ainda assim era obrigatório o dízimo. Agora, olha que interessante. Depois daí não se fala sobre mais o dízimo. Na igreja primitiva, na igreja de Atos, você não vai ver falando sobre o dízimo. Você não vai ver nenhum versículo falando a respeito disso. Agora, calma. Vamos entender um pouquinho e já vamos caminhando para o final. Abra o 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. 1 aos Coríntios 16, 1 e 2. Amém? Diz assim: ora, quanto à coleta que faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Paulo está dando uma instrução para a igreja de Corinto. E ele diz: façam o recolhimento das coletas, para que quando eu chegar, ele não queria perder tempo falando sobre as coletas, ele queria pregar ali outras doutrinas do evangelho. Então ele diz assim, ó: prepare de antemão, cada um segundo a tua prosperidade. Vamos ler mais um. Segundo aos Coríntios, oito, 1 ao 3. Segundo aos Coríntios 8, 1 ao 3. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, 1 ao 3, diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho do que eles deram tudo quanto podiam, até além do que podiam, por iniciativa própria. Que interessante. Vamos ler mais um. Vai para o próximo capítulo, o 9. Vou ler versículo 7 a 8. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria.
E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendam tudo o que é necessário, vocês transbordem para toda boa obra. Agora versículo 10 ao 13. Pula aí 2. Aquele que supre a semente ao que semeia, e pão para o que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resultem em ações de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova do serviço ministerial, outros louvarão o nome de Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar dos seus bens com eles e com todos os outros. Só até aqui. Vários textos, né? Dá até um... Mas nesses 3 textos que nós lemos, aqui está falando da vida da igreja na Nova Aliança. Uma vez, alguém me questionou e disse: mas Vitor, nossa, tu vai lá em Atos, você não vê falando de dízimo. E aí eu respondi para ele: é claro, eles davam tudo. Simples. Mas você não vê eles pedindo, falando de dízimo toda hora. É óbvio, eles vendiam e davam tudo. Entendam. Olha que interessante, como o Senhor é lindo. A Bíblia diz que quando Cristo morre na cruz do Calvário, a maior oferta, a maior expressão do dar. Sabe, João 3:10 diz, porque Deus amou o mundo que deu, a maior expressão do dar. Quando Deus dá a maior oferta de todas, que ninguém poderia dar, a vida do seu próprio filho. Interessante que Deus deu vida. Deus traz vida de novo para nós. E Ele traz nós a forma natural lá do início. A consciência, na verdade, daquele que tem um DNA divino, é voltar a uma nova criatura. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado do mundo, Adão. Mas que por um homem saiu o pecado do mundo. Nós voltamos ao original. Cristo em nós é a esperança da glória. Em nós agora está a bênção que vem de Cristo. Através da minha casa, as outras casas serão abençoadas. Eu não estou preso mais a 10%, porque Cristo, porque Deus deu a vida. Eu também quero dar a vida toda. Não quero ficar no pensamento pequeno de tenho que não tenho, de 10% ou 5%. Na Europa, por exemplo, é 5% em algumas igrejas. Não, eu quero imaginar que agora é toda a minha vida, toda a minha história. Deus deu a maior oferta, Ele entregou Jesus, Ele deu vida, e nós também queremos dar vida.